Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem central, né? A relação entre fé e obras. Temos um material aqui que faz uma análise interessante disso, focando numa passagem bíblica bem conhecida. Isso mesmo. O objetivo é a gente entender melhor a distinção que esse material faz. Ele fala de tipos diferentes de fé e como elas aparecem ou não aparecem em ações. Exatamente. E o ponto de partida dessa análise é lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17, mais ou menos. Ah, sim, a passagem do necessitado. Essa mesmo. Descreve aquela situação, né? Alguém passando necessidade, sem roupa, sem comida. E aí houve aquelas palavras tipo, vá em paz, se aqueça, coma bem. Mas, assim, nada de concreto é oferecido. Palavras vazias, né? Exato. E Tiago pergunta de forma bem direta, que proveito tem nisso? E a conclusão dele é forte. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E é sobre essa fé morta que a nossa fonte se debruça. Certo. E como é que essa fonte desenvolve essa ideia de fé morta? Parece que ela fala de duas condições humanas básicas em relação a Deus, não é? É por aí. A análise faz uma distinção bem fundamental. De um lado, ela descreve um estado como morto ou caído. Isso remete lá à condição humana depois daquela separação original de Adão, sabe? A queda, né? Isso. A fonte até menciona aquela expressão hebraica morrer morrendo. A interpretação que ela traz não é só o fim da vida física, mas um estado contínuo assim de separação de Deus, de degenerescência espiritual. Entendi. E nesse estado, então, mesmo que a pessoa seja, digamos, religiosa, as ações dela, as tais obras, são vistas como mortas também, pela análise. Tá? E, de acordo com a interpretação sugere, o texto argumenta que, embora essas ações possam até ter algum valor social, moral, elas não teriam assim um poder de salvar. Por quê? Porque elas nascem dessa natureza separada, decaída. São as chamadas obras mortas. Tá. E qual seria o contraste disso? O outro lado da moeda? Bom, o contraste seria a pessoa regenerada, ou vivificada, como a fonte também chama. É alguém que, usando a linguagem do texto, nasceu de novo, nasceu do alto. Alguém que foi ressuscitado espiritualmente com Cristo. Ah, tem base bíblica para isso na análise. Sim, a referência principal usada é Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E aí as obras dessa pessoa são descritas como vivas, obras preparadas por Deus que fluem dessa nova natureza. Então, a leitura que o material faz de Tiago é que ele estaria mirando justamente nessas obras mortas. Aquelas que vêm dessa fé morta. Precisamente, a análise sugere que Tiago está, na verdade, confrontando aquelas pessoas que afirmam ter fé, a fé em Deus, mas cujas ações não mostram o que a fonte chama de fé de Deus. Fé em Deus versus fé de Deus. Isso. O exemplo que Tiago dá é muito claro. Palavras bonitas, desejos de bem, mas sem ação concreta para ajudar quem precisa. Essa fé para Tiago, segundo essa leitura, é inútil. É morta. E essa distinção aí, fé em Deus e fé de Deus, parece bem importante na análise, né? Como é que o texto define isso melhor? É um ponto-chave, sim. Ter fé em Deus seria tipo a crença intelectual, a afirmação de que Deus existe. Algo que, como o próprio Tiago vai dizer mais pra frente na carta, até os demônios têm, né? Eles creem e tremem. Sei. Já a fé de Deus, na perspectiva que o texto apresenta, seria diferente. Seria a fé que se origina em Deus. Um dom divino que é implantado na pessoa. Uma fé viva que transforma a natureza dela e, como consequência, produz obras que são coerentes com essa nova vida. Ah, interessante essa perspectiva. Então a fé viva lida mais com a ação de Deus mesmo e não só com as possibilidades humanas. É isso? O texto dá exemplos? Sim, o exemplo máximo que ele cita é a própria ação de Deus. Deus enviando Cristo para morrer para suprir as necessidades espirituais mais profundas da humanidade, a fome por justiça, a nudez espiritual, digamos assim, essa seria a manifestação da fé de Deus em ação. Entendi. A fé morta, por outro lado, ela fica mais no campo das intenções humanas, né? Como no exemplo que Tiago deu do irmão necessitado. Faz sentido. E o texto também ressalta aquela pergunta do Tiago lá no versículo 14, né?
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A análise foca nesse semelhante fé, certo? Exatamente. A interpretação que a fonte traz é que essa expressão semelhante fé se refere muito especificamente a esse tipo de fé. Uma fé só declarada, sabe? Inativa, sem obras que a acompanhem. Uma fé que não salva, então. Segundo essa leitura, sim, seria uma fé que, por si só, não pode salvar. Ela seria distinta da fé salvadora, que é apresentada como um dom de Deus que vem pelo ouvir da palavra. A questão crucial não seria ter ou não ter fé, mas sim a natureza dessa fé. É só uma afirmação verbal ou é uma realidade viva que opera? Então, para a gente amarrar tudo isso, a mensagem central que essa análise tira de Tiago é que a fé genuína, essa que é vista como um dom de Deus, ela inevitavelmente vai se manifestar em ações. Não que as obras em si salvem, mas elas seriam uma evidência natural dessa fé viva. É isso. Exatamente isso. Afirmar ter fé em Deus não seria a mesma coisa que possuir a fé de Deus. A perspectiva apresentada aqui é que a fé regeneradora é que, de certa forma, possui a pessoa, e não o contrário. E as obras seriam, então, o fruto visível dessa transformação que aconteceu por dentro. Isso deixa uma reflexão bem interessante que o próprio material levanta no final. Qual é a verdadeira origem, a natureza da fé que cada um diz ter? Pois é. É algo que a gente constrói, que a gente afirma por conta própria, ou é essa força que vem de Deus, ativa, transformadora? O texto nos leva a pensar em como a fé se prova real no dia a dia, né? Muito além só do discurso. Sem dúvida. Uma questão para se pensar sobre como a própria fé se demonstra e se valida no mundo real, para além das palavras.